Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Daus, professor de Geografia do Brasil aqui no cursinho, e hoje nós vamos ter uma aula sobre hidrografia. Vamos ver suas principais características, onde que elas se localizam, e também vamos ver sobre disponibilidade de água aqui no Brasil. Os principais conceitos, onde nós temos maior disponibilidade de água nas suas localidades. Antes de vocês verem essa aula, eu peço para vocês darem uma lida na apostila também, tá bom? Para ajudar na fixação de conteúdo. Então, bora lá para mais uma aula. Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa quarta unidade da nossa apostila falando sobre hidrografia brasileira. Então vamos estudar nesta aula sobre os principais conceitos sobre disponibilidade de água. Vamos ver onde que nós não temos disponibilidade de água aqui no território brasileiro. Vamos também ver as principais bacias hidrográficas brasileiras também, que são 12. Lembrando que essa parte nós vamos dividir em duas áreas. Primeiro, nós vamos ver as duas primeiras, que são a bacia amazônica e a bacia Tocantins-Araguaia, e as outras 10 nós vamos ver na próxima aula. E como é de costume também, vou deixar um resumo de toda a aula, deixar 3 exercícios na sala do Class, e eu também vou pedir para vocês estarem fazendo exercícios referentes a esta aula na apostila de vocês. Caso alguém de vocês não tenha lido ainda a apostila, que está disponível em PDF, peço para vocês estarem dando uma lida antes de continuar assistindo a esta aula. Então, aqui eu deixei um resumo da aula anterior, que falamos sobre o relevo brasileiro. Deixei as principais características sobre planaltos, planícies e depressões. E também os principais autores que desenvolveram estes conceitos, como Haroldo de Azevedo, em 1940, Aziz Absaber, em 1958 e Jurandir Ross, em 1989. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só vocês voltarem na aula anterior. E se continuar com alguma dúvida referente a esta aula, é só vocês estarem mandando alguma mensagem para mim que eu ajudarei vocês. Então, na aula de hoje, nós vamos ver sobre hidrografia. Aqui eu apresento para vocês as principais características gerais da hidrografia brasileira. Lembrando que a parte sobre hidrografia mundial vai ser a professora Heloísa que vai trabalhar. Então, de um contexto geral, um resumo geral. A maior parte da superfície do planeta Terra é constituído por água, ou seja, 70% de todo o planeta Terra é constituído de água. Os recursos hídricos, ou seja, a hidrografia, elas não podem ser considerados não renováveis, uma vez que eles não se extinguem, ou seja, eles vão estando sempre se renovando. Nós vamos ver isso mais para frente sobre o ciclo da água, tá bom? Como que ele funciona e por que ele não é considerado não renovável. Aproximadamente 97,5% da água é inviável ao consumo, ou seja, são águas salgadas, principalmente sobre os oceanos, e apenas 2,5% são água doce, são essas que a gente toma, né? Então, como eu tenho aqui na minha garrafinha, né? É o que nos interessa, principalmente, sabia? É o que mais cai sobre o vestibular, né? Aí nós temos algumas porcentagens, né? Dentro desse 2,5, 68,9 estão presas nas geleiras, ou seja, estão nos polos, né, do planeta Terra, 30,8 no subsolo, principalmente sobre os aquíferos também, e 0,3 eles estão em lagos ou rios, né? A água doce não está uniformemente distribuída sobre todo o mundo, nós vamos ver isso durante a aula também. Existem locais no planeta que nós temos bastante água e outros locais nós não temos muitas águas, né? E temos até guerras hoje, né, por falta de águas em alguns países. Nós vamos ver isso também posteriormente também. E a gente vai estudar também o conceito muito importante, que é sobre água virtual, né? Ou seja, quanto que a gente gasta de água para a gente produzir um livro, um caderno, uma peça de roupa, um estojo, uma garrafinha de água, uma mesa, enfim, vários objetos que a gente utiliza água, até mesmo a própria margarina para a gente fazer um arroz.
quanto de água que a gente gasta são consideradas águas virtuais. É um conceito novo que está chegando e nós já vamos atualizar vocês para vocês estarem bem preparados para vocês estarem fazendo a prova no vestibular. Então, pessoal, como nós tínhamos falado antes sobre as características, aqui nós temos o planeta Terra, né? Ou seja, sua água, né? Ou seja, 70% de todo o planeta Terra é constituído de água, né? Deste 70%, 97,5% é água salgada e apenas 2,5% é de água doce. Ou seja, desse 2,5%, né, 68,9% está sobre o gelo, ou seja, sobre as calotas polares, e 31,10% está sobre água doce líquida. Deste total de 31,7%, 96% estão sobre as águas subterrâneas, ou seja, sobre os aquíferos principalmente, e 4% estão em água superficial, ou seja, em rios, lagos, né? Principalmente, ou seja, a água mais potável para a gente acabar bebendo. Então, essas são as principais características sobre disponibilidade de água, ou seja, vocês têm que saber que existe sim uma enorme quantidade de água disponível, porém apenas 2,5% desta água, ela é o que? Para o consumo, mas infelizmente quase 69%, né, está sobre o gelo, ou seja, estão nas zonas polares. Então, essas são as principais características gerais sobre disponibilidade de água no mundo. Quando a gente olha a disponibilidade de água por habitantes, aí que eu trouxe 2 mapas, mas eles significam a mesma coisa. Eu trouxe porque este daqui foi colocado em um vestibular da FUVEST, mas este outro aqui, ele diz a mesma coisa. Ou seja, ele fala sobre a disponibilidade de água no mundo por habitante desde 1950. E os pontos mais vermelhos escuros é onde está em estado de penúria, ou seja, onde não existe nenhuma condição de ter água nem na sua superfície, nem nas partes mais profundas, ou seja, nos aquíferos também. E já o ponto verde, onde nós temos os principais pontos, ou seja, nós temos água em abundante. Você pode ver que em 1950 nós não tínhamos ainda o estado de penúria no mundo. A partir de 1995 houve principalmente sobre a África e já em 2025 existe uma projeção, principalmente sobre a África, sobre o Oriente Médio e parte da Ásia também. Outro ponto que eu chamo a atenção de vocês também é o estresse hídrico ou vulnerabilidade, né? Ou seja, são alguns pontos que desde 1950 já existe, principalmente sobre a África, ou seja, são locais que já faltava água, ou seja, os rios já estavam em processos de secando os rios, né? Por N motivos, desde a parte da sua poluição, desmatamento sobre as margens de rios, extinção de rios e principalmente suas nascentes também. Vocês podem ver que a partir de 1995, essa área ela expande muito, principalmente sobre a África e sobre a Ásia, principalmente. Já em 2025 existe uma projeção maior ainda, né? Sobre a África, sobre a Ásia e agora também existe uma projeção para a Europa também. Que os tons de verde, ou seja, onde existe uma abundância maior de água, vocês podem ver que ela vai diminuindo ao longo dos anos, até chegar em 2025, né? O Brasil ainda continua com o verde mais escuro, ou seja, em abundância de água, mas vocês podem ver que a Argentina já muda, a Austrália já muda, alguns países sobre a África Central também já muda, né? Então, vocês podem ver que existe uma crise hídrica, uma crise da hidrografia mundial, principalmente a partir de 2025, por vários motivos, entre elas as principais sobre as mudanças climáticas e extinções de grandes áreas de florestas também. Já o outro mapa aqui também, ele fala sobre a quantidade também sobre água disponível no mundo,
e também sobre os habitantes, mas ele é um pouquinho mais regional. Por exemplo, o Brasil ele coloca que a parte da Amazônia ela está em azul mais escuro, ou seja, existe muita água naquela localidade, mas em outros pontos do Brasil ele coloca já um azulzinho mais claro, e sobre a região Nordeste ele coloca já um tonzinho já de laranja, né? Seria este a laranja, que é, ou seja, o estresse hídrico ou vulnerabilidade, que é umas consequências que a gente vê principalmente sobre o sertão nordestino aqui no Brasil. Resumindo sobre este mapa, a gente pode caracterizar que existe bastante água disponível no mundo, mas ela está mal distribuída. E cada vez que passa os anos, ela está ficando cada vez mal distribuída ainda. Ou seja, existem países no mundo que está com um estado de penúria, ou seja, não existe água nem na parte superficial, nem na parte mais sobre os aquíferos, ou seja, na parte mais subterrânea, o que caracteriza que alguns países sobre o Oriente Médio, principalmente, já existe guerra, já existe problemas entre os países em disputa de rios, em disputas sobre poços artesianos e sobre disputas já de águas subterrâneas também, o que faz alguns países já estarem já em conflito. Não tanto quanto os conflitos como a gente escuta nos meios de mídia, principalmente, sobre as guerras, né? Principalmente agora no começo do ano, que a gente teve Israel, né? Que a gente escutou bastante sobre aqui no começo do ano, problemas diplomáticos, ou seja, não deixa algumas pessoas entrarem nos seus países, visitantes, e também eles não deixam a população sair daquele país e procurar uma vida melhor em alguns outros países. É por isso que existe muitos refugiados hoje em dia. E estes assuntos vai estar cada vez mais aparentes, vai estar cada vez mais frequentes no meio de mídia, principalmente a partir de 2025, que a gente vê que vai existir uma grande crise hídrica, principalmente sobre a Ásia, Oriente Médio e sobre a África também. Aqui, pessoal, eu trouxe um outro dado muito importante, né, que é sobre a disponibilidade de água no Brasil. Aqui sim, ele é muito mais regional, ou seja, é um panorâmica da disponibilidade hídrica do Brasil. Ou seja, foi feito sobre a ANA, Agência Nacional de Águas, né? Lá em 2019, ela fez um panorama sobre a disponibilidade de água sobre os estados. Então, agora sim que a gente consegue ver uma proporção maior sobre os estados brasileiros, né? Ou seja, nós podemos ver que são estados riquíssimos, ela classificou como estados riquíssimos, muito rico, situação adequada, pobres e situação crítica. Lembrando que esses termos não têm nada a ver sobre a parte social, ou seja, as características sociais ou econômicas sobre os estados, mas sim sobre a dificuldade hídrica per capita, ou seja, por metro cúbico por habitante por ano. Então, daí, no caso, ela colocou essas características, ou seja, maiores que 20, de 10, de 5, de 2.500, menor que 2.500 e menor que 1.500. E ela colocou os estados. Vocês podem ver que os estados riquíssimos, ou seja, aqueles que têm muita disponibilidade de água, são principalmente os estados que estão na região norte do país. Né? O Paraná ele classifica como muito rico, né? O Paraná, o Maranhão, Santa Catarina e Minas Gerais, né? Então ele vai classificando esses estados a partir da sua disponibilidade de água por habitantes, né? Daí, no caso, por ano, né? Então, aqui ele colocou outra característica que é do outro lado sobre a disponibilidade hídrica per capita por estado. Ou seja, então, esse é um panorama de disponibilidade hídrica do Brasil. Ou seja, nós podemos classificar que, principalmente, os estados da região Nordeste, Rio de Janeiro, como nós temos aqui, são os estados que têm maior problemas com disponibilidade hídrica do Brasil, ou seja, os estados que vão passar com maior problema, ou seja, infelizmente são os estados mais populosos, como daí no caso São Paulo, nós temos Bahia, Rio de Janeiro, nós temos, ou seja, são estados muito populosos, são estados ricos, mas tem pouca disponibilidade hídrica no Brasil e vão passar por grandes consequências, principalmente em períodos de estiagem, como nós estamos passando agora, que a conta de luz está subindo cada vez mais, de água também, e podemos entrar no partir do segundo semestre deste ano já, né, em parte de racionamento,
tanto quanto de água, tanto também de energia elétrica. Outro gráfico, que eu apresento para vocês é sobre disponibilidade hídrica por regiões. É o mesmo processo que o outro, mas daí eu coloquei para vocês aqui, sobre a ANA, Agência Nacional de Água, ela coloca por daí, no caso, porcentagem. Olha só, a região, como mesmo eu disse anteriormente, a região que apresenta a maior disponibilidade hídrica, a região norte, depois nós temos a região centro-oeste, depois o sul, sudeste e nordeste, E, por consequência, a região norte, onde nós temos maior disponibilidade hídrica, ou seja, a região que mais chove, a região que nós temos maiores rios também, em todo o país, é a região que menos tem população, que habita, a região onde tem menos população, ou seja, apenas 7% da população brasileira vive na região norte, ou seja, onde nós temos 68% da disponibilidade hídrica, Então, é um dado muito interessante, mas dado muito preocupante também sobre essa disponibilidade hídrica, Haja visto que a região sul, sudeste e nordeste são as regiões mais habitadas no país e são as regiões que menos temos disponibilidade hídrica, ou seja, a gente, infelizmente, depende muito da chuva, a gente vai depender muito da chuva, do não desmatamento da floresta amazônica, para a gente continuar tendo essas porcentagens. Caso a floresta amazônica ela desapareça ou ela diminua muito, nós podemos ter um agravamento sobre essas condições hídricas, principalmente a região sudeste, sul e região nordeste. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos ver agora o que seria a água virtual. A água virtual, pessoal, aí tem um textinho explicando, é a quantidade de água que a gente utiliza para fabricar algum produto. Pode ser um produto para um bem ou para o serviço também. E pode ser de forma direta ou de forma indireta. Ou seja, é toda a água que a gente utiliza para fabricar alguma coisa. Um estojo para a gente fabricar o papel, uma caneta, uma xícara, para a gente fabricar um pote de margarina, um macarrão, para fabricar também o arroz que nós consumimos e assim sucessivamente. Então aqui eu coloquei uma fotinha para vocês verem alguns exemplos. Por exemplo, 500 gramas de trigo utiliza-se 500 litros de água. Como assim, professor? Utiliza tudo isso? Sim, claro, porque eles contam desde a partir do momento que você está plantando aquela semente até chegar ao produto industrializado na sua casa. Então, temos todo o processo que a planta do trigo vai se utilizar quando ela estiver numa área agrícola, para crescer e desenvolver, e depois também ela vai precisar na fabricação, na sua lavagem, na sua secagem, no transporte. Então, é todo este cálculo que eles fazem a partir de programas de softwares, que eles fazem o cálculo em média quanto que se precisa de utilizar para fazer a fabricação de vários produtos, como, por exemplo, para se fabricar 500 ml de cerveja, utiliza 150 litros de água. Para 500 gramas de arroz, se utiliza 1.700 litros de água. E assim sucessivamente. Olha só, para 300 gramas de carne de porco, de suína, daí no caso, utiliza-se 1.450 litros de água. E assim sucessivamente. Então, vocês podem ver que a água ela está contida em muitos outros itens que a gente não vê. É por isso que a gente utiliza o termo água virtual. É tudo aquilo que a gente não consegue ver, mas existe no produto. Nesse estojo aqui, utilizou água para se fazer o estojo. Para eu ter essa blusa que eu estou usando, também foi utilizado água. Foi utilizado desde a plantação do algodão, no processo do seu desenvolvimento do solo, lá na agricultura, e também para fazer o tingimento deste tecido. Houve a utilização de água também. Então, isso que é o termo de água virtual. Já que eu coloquei um textinho do lado, que faz referência que a ONU, ou seja, a Organização das Nações Unidas, ela estima que 110 litros são suficientes para atender as necessidades de uma pessoa em 24 horas. Ô, louco, professor, mas a gente não precisa consumir entre 2 litros e meio de água por dia. E por que 110 litros? Porque existe a alimentação que nós estamos consumindo
consumindo e nela existe a água também. Uma fruta, existe uma água. Por exemplo, a fruta que se tem mais água, uma delas, né, é a melancia. Então, nela também tem água. Também no arroz, no feijão, no pão, na margarina. Enfim, vários outros itens que a gente acaba consumindo sem saber que lá foi utilizado o processo de utilização de água para sua fabricação, pelo seu transporte também, na parte da embalagem do produto, todos esses itens foi utilizada água. Por isso se utiliza o termo água virtual. E tem muitos cientistas que estão orientando, estão dizendo, eles estão estudando que a água no mundo ela pode, sim, a água doce, essa água que a gente precisa para a gente beber, nós estamos utilizando ela de forma errada, errônica, né? Daí no caso. Por quê, pessoal? Nós estamos utilizando muita água para fabricar produtos. E a agricultura está usando muita irrigação de água também. E água doce, água boa que a gente toma todos os dias, né? Então, eles estão falando que está faltando, pode faltar. Como eu mostrei no mapa anterior, né? Ou seja, a parte lá do mapinha vermelho, vocês podem ver que ela está aumentando cada vez mais. Por quê? Existe essa possibilidade de faltar água a partir da irrigação, a partir da poluição, e a cada vez mais nós estamos consumindo produto, ou seja, nós somos pessoas consumistas e com isso nós vamos utilizar cada vez mais água, tá bom? Aí aqui eu coloquei algum outro exemplo para vocês verem, né? Que é água que você não vê, por isso que a gente utiliza o termo água virtual. E aqui temos alguns outros exemplos, como por exemplo que o leite. Para cada litro de leite são necessários 1000 litros de água. Olha só, né? O leite, daí no caso, o papel que a gente utiliza na escola, no escritório, a produção de uma única folha de papel consome-se 10 litros de água. Olha aqui, eu imprimi a apostila de vocês, olha só, centenas de folhas, né? Então, cada folha é utilizado 10 litros de água. E assim sucessivamente. Olha a maçã que a gente come durante a manhã ou à tarde, né? Principalmente, uma maçã precisa de 125 litros de água para chegar à sua mesa. Ou seja, todo o processo da maçã crescer lá no solo, lá na parte da agricultura, ela vai para a indústria, ela é lavada, selecionada, encaixada, plastificada, até chegar na sua casa. E aqui nós temos alguns outros exemplos, né? Aí no caso a cerveja, como eu falei. Olha aqui a manteiga. Para a gente ter 1 quilo de manteiga, um potinho de 1 quilo de manteiga, é necessário 18.000 litros de água. Olha só, uma carne de boi, de 1 quilo de carne de boi, é necessário 17.100 litros de água. Então, pessoal, é todo o processo, desde a agricultura até a gente planta o produto, ou a gente cria o produto, até chegar na sua mão, até chegar na mesa do consumidor. Esse que é o papel da água virtual, um item muito importante que pode aparecer na sua prova desde uma questão de geografia, com algumas outras questões também englobadas também, até mesmo um tema de redação falando sobre a água virtual, né? Então, fica muito atento, né, com este assunto. Aí, pessoal, nós vamos falar agora, mudar um pouquinho de assunto, né? Nós entendemos um pouquinho sobre hidrografia, mas para a gente entender melhor todo esse processo, nós temos que saber como que funciona o ciclo da água, ou seja, como que funciona todo este processo, como está aqui neste mapa. Ou seja, na sua prova ela pode aparecer, como eu coloquei aí para vocês, ciclo de água ou o ciclo hidrológico. É a mesma coisa, significa a mesma coisa. Ou seja, é a movimentação constante da água na Terra e na atmosfera. Ou seja, a água vem todo o seu processo na Terra e ela vai subindo pela nuvem e ela volta de novo, a partir dos rios, a partir dos mares, dos oceanos, a partir das águas subterrâneas também, e assim sucessivamente, né? Então, as etapas do ciclo da água, da natureza, ela constate principalmente pela evaporação, condensação, a precipitação, ela pode ser a partir da chuva, granizo ou neve, tá bom? Lembre-se, quando falar de precipitação, nós vamos ver isso melhor lá na climatologia, que é o próximo tópico da apostila, que é a aula 5 daí no caso. Vocês vão ver que a precipitação ela pode ser a partir de chuva, granizo ou neve.
Então, esses 3 nomes, ele é formado a partir da precipitação, né? O retorno das águas a partir das superfícies, como a gente pode ver aqui no mapa, e ele faz todo o reinício do ciclo, olha só. Então, vem, a água evapora, né? Primeiramente, ela tem o armazenamento das águas, seja ela a partir, a partir dos morros, das terras, né? Do solo. Depois vem a parte sobre as florestas, né? A partir das folhas. Então, ela evapora. Depois nós temos a condensação, ou seja, elas ficam condensadas, elas chegam um tempo que elas pesam essas partículas e elas caem em forma de precipitação, ou seja, a partir da chuva, granizo, ou se a temperatura estiver igual ou menor que 0 grau, ter a neve também. E aí na parte sobre o escoamento, pode ser pela superfície ou pode ser pela área subterrânea também. Então, esse que é o ciclo da água, né? Então, o ciclo da água é o processo de renovação da água no planeta. Os grandes responsáveis pelo ciclo da água é a energia solar, ou seja, o Sol para ter a evaporação, a gravidade também do planeta, o movimento de rotação também, e os processos físicos, químicos e biológicos, como a gente já estudou na aula passada, né? Então, esses são os principais responsáveis pelo ciclo da água que nós temos sobre o planeta, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou passar um vídeo para vocês estarem entendendo melhor todo o ciclo da água. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça.
Então, pessoal, vocês viram como que funciona o ciclo da água, né? É um vídeo bem educativo, né, que a gente utiliza às vezes em escolas para os alunos estarem entendendo todo o ciclo da água. E é dessa forma também que cai no vestibular. Eles vão perguntar como que funciona o ciclo da água e vocês vão acabar descrevendo alguns dos ciclos da água. Por isso que o ciclo da água vai ter sempre se renovando, ela nunca vai acabar. Então, pessoal, a gente já entendendo já toda essa parte, né, sobre o ciclo da água, algumas principais características sobre a importância da água também, né, não somente no Brasil, mas parte do mundo. Lógico, vocês vão ter um aprofundamento sobre essas questões com a professora Heloísa para vocês verem alguns outros países. Vamos ver agora as principais características sobre as bacias hidrográficas do Brasil, ou seja, quais são as características que definem as bacias hidrográficas do Brasil. Primeiramente, a gente tem que saber que bacia hidrográfica também é o processo de renovação da água no planeta. Essa pode ser um termo utilizado na sua prova. Outro termo que pode ser usado também na sua prova. Bacia hidrográfica é o conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Também pode aparecer esses termos na sua prova. Entendido alguma das características e as definições, o que são bacias hidrográficas, vamos ver agora as suas principais características. Então, a principal característica é que a maior parte dos rios é de planalto, no caso aqui do Brasil, o que decorre de formas do relevo, como os rios de São Francisco, Tietê, Paraná, cujas quedas de água são aproveitadas para a construção de usinas hidrelétricas. Então, grande parte de todas as bacias hidrográficas brasileiras é utilizada para usinas hidrelétricas, muito pouco utilizada para navegação, né? A partir de barcos, a partir de alguns outros conjuntos que possam estar levando produção agrícola, né, até os portos. O Brasil não utiliza muito esse tipo de transporte, tá bom? Os rios de planície pertencem às bacias amazônica e do Paraguai, né? Os que podem ser aproveitados para navegação. Então, são os dois principais e é onde que nós temos o escoamento também de produção. Aí aqui eu deixei alguns outros exemplos para vocês estarem dando uma olhada, como por exemplo, os rios polígono, né, das secas, ou seja, aqueles rios que estão na região do sertão, do semiárido do Nordeste, né? Deixei também para vocês verem também a captação de água a partir de drenagem, também que é utilizada algumas bacias hidrográficas, principalmente na região Nordeste, Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará, que é utilizado para a irrigação de algumas plantações, entre elas principalmente as frutas, né? Por exemplo, o melão, que muito desses melões que a gente vê nos supermercados acaba vindo dessas localidades, porque são frutas que precisam de altas temperaturas, então eles utilizam de bacias hidrográficas daquela região para estar também utilizando para aguar as suas plantações. Deixei algumas outras características também, o que são divisores de água, o que são considerados fundos de vale, o que é uma nascente, o que é uma recarga. Então, aqui tem várias características que preciso que vocês derem uma lida para vocês verificar essas principais características, que é muito importante para vocês estarem fazendo o vestibular. Aí aqui eu coloquei agora, vamos começar agora, sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Vamos conhecer as 12, como eu falei, né? São 12 regiões hidrográficas brasileiras, né? E aqui eu trago alguns problemas das bacias hidrográficas brasileiras. Quais são os problemas sobre as hidrografias? Entre elas, a poluição, o desmatamento da mata ciliar, o lançamento de afluentes domésticos, de indústrias, né? Ou seja, a poluição a partir da pia, por exemplo, nós temos a pia, joga resto de comida ou até mesmo gordura, coisas que nós não podemos fazer porque isso é proibido por lei. E esses resíduos, toda essa sujeira acaba indo diretamente no rio também. Ou seja, sua eutroficação, que é o acúmulo de matéria orgânica, degradação da biodiversidade, o desmatamento, assoreamento também, né, que quando a gente desmata uma área e aquela área começa, aquela terra toda em volta, aquele solo todo em volta, ele começa a cair dentro do rio, né? Ou dentro das regiões da hidrografia também. E isso acaba acarretando na diminuição ou até mesmo extinguindo
tendo alguma hidrografia, algum rio importante que é utilizado principalmente para irrigação ou até mesmo utilizado para abastecimento de água nas grandes cidades. Então essas são as principais 12 regiões hidrográficas brasileiras. Nós vamos estudar uma por uma e também aqui estão os principais problemas encontrados na bacia hidrográficas brasileiras. Começando, como eu mesmo falei, vamos falar sobre a bacia Amazônia, que é a principal e a maior que existe sobre o Brasil. Ela ocupa parte da região norte brasileira e alguns países também na sua divisão, como Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana e Venezuela, ou seja, seus países vizinhos também fazem parte da bacia hidrográfica amazônica, né? Entre os estados, ela pega o Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará, né? Parte do estado do Pará também. E aqui embaixo eu coloquei um dos seus principais rios. Lembrando que a bacia amazônica, ela começa nos países vizinhos, né? Principalmente, e ela deságua lá no Oceano Atlântico também, né? Então, ela é proveniente, daí no caso, principalmente das suas águas, que é provenientes lá dos Andes, né? Derrete aquele gelo aos poucos, então essa água vai descendo, mas a precipitação de chuva, daí no caso, ajuda a alimentar todos esses rios. E aqui nós temos as suas principais características. Já a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, ela pega todo o rio Araguaia, né? Ele começa lá no rio Araguaia e passa pelo estado de Tocantins também. Vai desaguar lá, olha só, lá na ilha de Marajó, lá no Pará, lá no Oceano Atlântico, né? Então, ele nasce aqui na região central do Brasil, né? E ele parte principalmente pelos estados no caso, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins e Pará, né? Então, essas são as principais características. Essa bacia hidrográfica, ela é utilizada tanto quanto para irrigação agrícola, os agricultores utilizam, né, principalmente nas épocas de seca, e também é utilizado para a agricultura e também é utilizada para o consumo. Lembrando que essa bacia, como eu coloquei mesmo aqui para vocês no textinho, peço para vocês darem uma lida, para vocês estarem se aprofundando neste conhecimento, é que durante o inverno ele diminui a sua vazão, formando lindas praias, que são bastante visitadas durante o período citado. Ou seja, durante o inverno, que nós temos altas temperaturas, principalmente em Tocantins, esse rio ele acaba diminuindo, ele não chega a secar, pessoal, como acontece na região do Nordeste, como nós vamos ver nos próximos exemplos das próximas bacias hidrográficas. Mas ele diminui e acaba formando algumas praias artificiais. Por que artificiais? Porque quando o rio ele enche de novo, essas praias elas somem também. Então aqui, pessoal, eu deixei um resumo da aula de hoje, tá bom? Eu não vou ler agora todo ele, porque é um resumo do que a gente já viu. Peço para vocês darem uma lida depois, porque esses são os principais itens que a gente viu na aula de hoje, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos uma questão do Enem que ele fala assim: o mapa abaixo está destacado uma das principais bacias hidrográficas do Brasil. Marque a alternativa que corresponde a essa bacia de drenagem. Ou seja, pessoal, qual é a bacia hidrográfica que a gente viu, né? A gente viu a amazônica, aqui no caso, né? Que ele começa lá nas regiões dos Andes, a partir do grande degelo das altas montanhas, no caso, e vai até o Oceano Atlântico. E ele é auxiliado pela grande precipitação que ocorre aqui na região amazônica durante todo o ano, principalmente em épocas normais, em épocas sem laninha e sem El Niño, tá bom? E também aqui, como está pedindo exercício, está marcada essa área verde. Qual que é, pessoal? É a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, né, pessoal? Está bem demarcado. Aqui nessa região nós temos o estado de Tocantins e aqui nessa região nós temos a região da Araguaia também. Então, na próxima aula, pessoal, nós vamos ver a segunda parte sobre bacias hidrográficas do Brasil, as outras 10 que está faltando ainda, e vamos entender um pouquinho o que são os aquíferos também, principalmente o aquífero de Guarani, que é muito importante para o Brasil.
E como é de costume, faça os exercícios da apostila, faça as 3 questões que eu vou deixar para vocês lá na sala do Class, veja e reveja essa aula quantas vezes que forem necessário. Em caso de dúvidas, vocês entrem em contato comigo pelas redes sociais. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Desejo uma ótima semana, continue se cuidando. Tchau, até mais, queridos!